E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E vamos falar hoje de uma das edições mais nostálgicas, que mais ativa a minha saudade dos tempos de infância que eu tenho na coleção. E isso é, além de gostoso, é extremamente surpreendente, porque a gente não vai falar de um quadrinho de super-herói. Para quem chegou nesse vídeo aqui porque está inscrito no canal ou simplesmente topou com o vídeo aí no YouTube, ficou curioso, já viu na capa, eu não sou de fazer muitos segredos na capa do vídeo, já viu que se trata disso, de um almanaque Disney. Mas é um almanaque Disney que tem um sabor todo especial para mim, né? É o almanaque Disney número 187, ele é aqui ó, de 23/12 de 1986. E por que ele é especial nesse nível para mim? Porque a gente está falando de uma das primeiras edições de almanaque Disney que eu tive, que chegou nas minhas mãos na vida. Eu não vou querer exagerar na precisão, dizer que foi a primeira, não, mas foi uma das primeiras, mas principalmente, e aí eu não tenho nenhuma dúvida, eu posso ser preciso e específico em afirmar, foi a primeira edição de almanaque Disney que eu vi, que chegou até mim, que eu realmente me interessei, eu quis ter. Ele apareceu nas mãos de um amigo meu que havia feito uma troca, e quando ele me mostrou, eu quis ter imediatamente e não descansei enquanto eu não consegui fazer uma negociação com ele. Eu não lembro como a gente negociou, eu não lembro o que a gente negociou, mas eu lutei até ter. Isso porque ela trazia uma coisa que na época ainda soava como novidade. Tá aqui na capa, ó. Ela trazia em quadrinhos o novo desenho animado de Walt Disney, né? As peripécias de um ratinho detetive. Claro, estamos falando dos anos 80. Eu era criança, né? Eu era bem menino. E aonde a gente morava, na cidade onde a gente morava, não tinha cinema. Cinema só tinha na cidade vizinha. E ainda assim, meus amigos, eu tô sempre dizendo aqui, as condições financeiras não eram maravilhosas, esplendorosas, não era possível ficar indo ao cinema. E a gente não tinha, nem eu, nem os meus amigos, nós não tínhamos a possibilidade de querer ir ao cinema. E era aquela época, sabem o que eu tô querendo dizer, né? Não existia streaming, não existia YouTube, não existia nenhuma outra opção para você ver um filme da Disney, uma animação da Disney, a não ser o cinema, ou esperar alguns anos para que viesse a passar na televisão. Então, as adaptações em quadrinhos de filmes ou desenhos do cinema eram, durante muito tempo foram, os únicos acessos que nós tínhamos a esse material, até que finalmente ele pudesse passar na TV, a verdade é essa. E eu era um menino, eu gostava de desenho animado, é óbvio, eu gostava de animação, e o filme estava, né, nos cinemas, estava no seu lançamento. Não chega a ser um daqueles filmes esplendorosos, né, as peripécias de um ratinho detetive, não chega a ser aquele imenso sucesso como a Disney fez com muitos outros, mas teve seu valor, teve seu sucesso. Era um desenho animado que nos interessava demais ver enquanto crianças e a gente não tinha essa oportunidade. E aqui eu tinha uma adaptação em quadrinhos. Claro que eu vinha ter várias outras, eu sempre conto aqui que eu comprei, por exemplo, a adaptação em quadrinhos do Batman do Tim Burton, né, que saiu com Jack Nicholson de Coringa e tal. Eu comprei essa adaptação em quadrinhos, não tive a oportunidade de ver o filme durante um longo tempo, eu primeiro li o quadrinho, não tem muita novidade nisso, assim, né? Nesse sentido, a gente sabia que existiam algumas adaptações em quadrinhos, mas mesmo essas não chegavam com facilidade, e eu vi ali a minha oportunidade de ler, pelo menos ler, sobre esse desenho animado que estava bombando na época.
E achei essa capa muito bonita, com essa, né, esse estilo aqui, imitando o filme, imitando o original, o negativo do filme. E lembro que a edição que o meu amigo tinha era novinha em folha, porque era uma das raras ocasiões em que uma revista que ainda estava realmente no seu auge, estava no seu lançamento, chegava às mãos de um de nós. Normalmente as revistas chegavam a nós, eram revistas tipo, estávamos em 1986 e chegavam a nós revistas de 1980, de 1976, das revistas velhas, né? Eram essas que a gente conseguia. E aquela era uma rara oportunidade de uma revista recém-lançada. Tudo aquilo me atiçou para eu querer ter a edição. A edição também anunciava na capa 000, Clube dos Heróis, Aristogatas e Pateta. Claro que a história principal era do Basil, o Ratinho Detetive. Eu vou começar, como sempre, mencionando outras histórias antes de chegar. Eu vou manusear com cuidado, muito cuidado. Não vou folhear muito, nem abrir muito, tá, pessoal? Porque essa edição que eu tenho, ela não tá nas melhores condições, ela já precisou de uma reforma e eu não quero arriscar ficar manuseando demais e causando novos danos que talvez sejam irreversíveis à revista. Não é uma edição que eu vou aqui querer vender a ideia de que é rara, mas eu não vejo ela muito por aí para eu ter que ficar repondo, né? Eu acho complicado. Vamos começar aqui, tem uma história do Pateta, como fala ali, a casa, a moda, né? A moda da casa, né? Pateta, a casa, a moda da casa, que é uma história bem ruinzinha, fraquinha, bobinha, não curti, passa despercebidíssima, não tem nada demais aqui. Uma história típica do Pateta tinha o Correio Disney, os passatempos, um fichário Disney. Eu fiquei sabendo há um tempo atrás que para os fãs de Disney, das edições Disney, principalmente da Abril, esses fichários são coisas que o pessoal curte bastante. Muita gente recortava o fichário na época, né, para montar de fato o fichário, para tratar como um fichário mesmo, tirava da revista, e que muitas revistas dessa época com os tais fichários não tem mais essa página. Essa daqui tem inclusive, olha que interessante, tem os nomes do personagem em inglês, italiano, francês, alemão, ou seja, é bem interessantezinho esse lance do fichário, uma espécie de microcurso de como desenhar no Gastão. E essa fica a curiosidade de que ela tem. Tinha as piadinhas do Donald nesse formato aqui que eles colocavam, que eu nunca gostei. Maravilhas da Natureza. Eu gosto das piadinhas, não gosto do formato. Maravilhas da Natureza, que eu achava legal. E o Zou Disney, que eu sempre achei muito maneiro. Aí tem essa daqui, que foi uma das grandes surpresas. Eu não me recordava que essa história existia nessa edição, né? As Peripécias do Ratinho Detetive não é a única adaptação de uma animação que está nesse almanaque. Tem essa daqui, ó, na tipo Sessão Nostalgia Disney, tem o Mistério do Internato, que é baseada num filme de Tortoise and the Hare, lançado em 1934. É um desenho de 1934 que fizeram uma adaptação em quadrinhos. É uma história bobinha, né? Uma competitividade entre uma lebre metida espertona e veloz e uma tartaruga sábia e bonachona, né? Que no fim acaba se sobressaindo, mas a lebre não é ruim de verdade, todo mundo fica amiguinho, tem um final feliz. Mas eu achei extremamente curioso ter essa adaptação, eu não lembrava. É de uma época em que você encontrava umas pérolas, ou não sei, naquela época não teria dado este valor à história. Hoje em dia eu abro um almanaque Disney e encontro essas adaptações de desenhos, de animações que muitas vezes eu nunca ouvi falar, de tempos tão longínquos, assim, 1934, cara. Eu acho assim, são pequenos tesouros. Daí tem uma história do 000, em que eles sequestram a Patari. O 000, se não me engano, é um personagem até criado aqui no Brasil. Não é uma história ruim, mas também não é essas coisas. Uma história do Tico e Teco com participação do Dumbo, totalmente passável, nem tenho o que comentar.
História do dono de sobrinhos visitando a vovó Donalda e causando problemas, também não nada a comentar sobre isso. Vamos passar reto. Aí, uma história ainda pior dos Aristogatas, as voltas com o papagaio ventríloco, que eu acho boba. Uma das melhores histórias da edição, as Super Formigas, né, é uma história do Clube dos Heróis, que é tipo uma versão Vingadores, uma versão Liga da Justiça dos personagens Disney, né, com os super-heróis da Disney da época. Inclusive, para mim, um personagem que sempre foi misterioso, que eu muito pouco vi, muito pouco sei a respeito. Essa deve ser uma das únicas histórias que eu vejo ele com uma grande participação, é esse cara aqui, o Vespa, que inclusive ele é o presidente do Clube dos Heróis aqui, do Patopolenses, né? Eu não conheço, cara, eu sei quase nada sobre esse personagem, desconfio que seja uma criação brasileira até. Mas posso estar enganado. Eu não conheço quase nada. Ele sempre me chamou a atenção pela forma totalmente humanoide dele, né? Ele tá ali lidando com patos e cachorros antropomórficos, né? Com aparência humana. E ele é muito humano. Eu sempre achei muito curioso. É um personagem com o qual eu realmente conheço muito pouco. É uma história ótima, uma história divertida, curtinha, mas muito bem escrita, muito divertida, na qual essa Liga da Justiça de super-heróis Disney enfrenta o Professor Gavião. E aí vamos à história principal da edição, que é a adaptação do Ratinho Detetive. Eu acho que uma das primeiras coisas que é legal comentar a respeito disso é que essa é uma adaptação francesa, né? A tradução o material original veio da França, muito provavelmente, né, foi traduzido e publicado aqui. Eu aprendi a mais ou menos reconhecer esse macete assistindo canais aí que falam de quadrinhos Disney, aonde eu aprendi que quase que invariavelmente, quando os quadrinhos são assim, bem pequenos, né, um monte de quadrinhos por páginas, bem compactados assim, é porque normalmente a adaptação foi feita na França. Normalmente o quadrinho é um quadrinho Disney publicado na França que foi trazido ao Brasil. Eu não sei o quanto isso é tipo infalível, toda vez que for assim é um quadrinho francês, mas eu acho que deve ser quase sempre, pelo que eu pude observar, pelo que eu pude aprender. Estou aprendendo muito sobre o Disney ainda, e essa me parece ser realmente uma adaptação assim. O Ratinho Detetive é uma versão do Sherlock Holmes em formato de rato, né? Ele vive numa Londres que tem um microcosmos dos bichinhos, tipo durante um tempo até me deu uma dúvida se era um mundo tipo o mundo dos personagens Disney, dos patos, do Mickey, do Pateta, aonde eles são, né, a dominância e tal, é o universo deles. Mas aqui não, aqui os ratinhos vivem na Londres dos humanos normais, e lá eles têm sua própria versão da rainha, e eles têm o Ratinho Detetive, que é o seu Sherlock Holmes, né? O maior inimigo dele é o Professor Ratagão, que não gosta de ser chamado de rato, né, que personifica o maior inimigo do Sherlock Holmes, que me fugiu o nome agora, Lestrade, se não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. E eles têm, então, um embate, porque o Ratagão tem um plano de substituir a rainha por uma cópia robótica que ele fez, e com isso dominar toda a Inglaterra e fazer com que as coisas aconteçam como ele quer e amealhar poder e tal, né? Sonhos megalomaníacos. E o Basil, junto com a versão do Watson, que ele acaba tendo, e uma menininha que teve o pai sequestrado, o pai que é capaz de fazer esses fantoches, esses robozinhos, acabam passando por 1000 aventuras, 1000 peripécias para tentar impedir o Ratagão de concluir seus planos. É um desenho bobinho,
não é à toa que não é tipo uma animação mega lembrada que você veja as pessoas ficar falando. É um desenho bobinho, é um desenho sem grandes criatividades. Tem como curiosidade, você pode ler aqui nessa parte aqui da apresentação, que já foi usado computador na produção dessa animação, mas o computador era usado principalmente para compor os fundos de cenário, e ainda assim os animadores já achavam que isso era um avanço imenso. Se os caras pudessem sonhar como seria isso depois, né? Mas foi um desenho que já teve a inserção de algum trabalho por computador. E história simples, história de certa maneira até ingênua, como ainda era padrão na época, né? Uma época em que a Disney ainda só fazia esse tipo de animação, mas gostosinha de ler e que para mim vale principalmente por esse sentimentalismo. De lembrar que eu era menino, queria ver esse desenho, ainda não tinha como, e a oportunidade que eu tive de ter contato com ele foi por esse Almanac Disney. Foi um dos poucos gibis Disney na minha época em que eu era fanático só por super-heróis. Foi um dos poucos gibis Disney que eu realmente quis ter. Que eu realmente fiz de tudo para negociar com alguém, porque eu queria ter para ler essa adaptação. E na época era isso que me interessava, as outras histórias não me interessavam tanto, não dei valor nenhum para a história da lebre e da tartaruga. Hoje eu dou, você vê que curioso, eu acho uma verdadeira pérola, ela tá nessa revistinha. E acho que basicamente era o que eu queria dizer sobre esse gibi. Eu queria falar sobre essa adaptação do Basil, o Ratinho Detetive, quem lembra, quem assistiu, e do quanto significou para mim. Durante muito tempo foi o único contato que eu tive com o desenho. Eu demorei bastante para ver o desenho em si, mas eu sabia o que se passava pela animação, na animação pela revistinha, que eu amei ler na época, li com muita vontade, e quando finalmente pude assistir o desenho bastante tempo depois, eu já não tinha mais o gibi, eu já tinha passado pra frente, mas eu ficava lembrando do que eu via lido no gibi e fazendo as comparações, que era uma coisa que até hoje acho que eu faço, né? Eu leio um livro, leio um gibi, assisto um filme baseado nele, a gente vai comparar, é inevitável, mas na época isso tinha um sabor diferente, porque quando eu conversava com alguma criança que tinha tido a oportunidade de ver no cinema ou algo assim, eu ficava vendo falar a respeito do desenho e eu pensava, olha, é bem parecido com o quadrinho, é como se eu tivesse assistido também, eu posso dialogar com essa pessoa. O mundo, né? As curiosidades da infância da gente. E eu sou muito feliz de ter esse exemplarzinho aqui que eu consegui. Quando eu comprei aquele lote gigante de gibis Disney, ele veio junto. E eu estou muito feliz de ter ele. A gente teve que consertar aqui para não... Como eu disse, eu nem manuseio muito porque ele está bastante danificado. Eu não quero correr o risco de perder. Mas eu guardo com bastante carinho. Não é o da minha infância, claro que não. Mas é uma ediçãozinha que me traz inúmeras lembranças. E fala de uma Disney diferente também, né? A Disney, quando ainda fazia desenho animado, sem Pixar, sem computadores. Não que eu esteja dizendo que hoje em dia ficou ruim, mas a pegada era bem outra, né? E se você gostou desse vídeo e conhece essa animação, deixa aquele like aí pra mim e pro Mestre do Terror. Se você não conhece, deixa o like também, já que você tá por aqui.